A censura no Brasil. Como anda a censura e o governo ditatorial, que não é o atual, aqui no Brasil? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho. Fica inscrito nesse canal aqui, beleza? Bom, é interessante a gente pensar que o Brasil, estamos aqui em 2022, perto de eleições, e o governo, que apesar de ser um governo anterior, que não está no poder, já começa a sinalizar traços de censura e ditadura. Pois é, muito do que acontece na esquerda, na América Latina, onde a maioria dos governos são de esquerda, eles têm um pulso ditatorial. Eles têm um pulso de fechar igrejas, têm um pulso de diminuir a renda do povo, por incrível que pareça. Agora descobriram um presidente, inclusive lá da América Latina, não sei se Cuba ou Venezuela, vou colocar aqui embaixo para você, que ele disse a mesma coisa que o Lula falou. Olha, eu vou dar carne para o povo. E é verdade, deu carne de cachorro. Parece, eu sei que eu estou brincando aqui, tá? Mas é bem verdade. O povo de lá está comendo cachorro, está comendo gato, já não tem esses bichos assim facilmente por lá. Então eles falaram também, né? Esse cara falou que se ele fosse eleito, ele ia dar carne para o povo. E agora o povo está passando fome, comendo na lata de lixo e tudo mais. Então o Lula e a esquerda, eles começaram a falar com o pessoal da toga preta, né? A gente não pode falar, olha só que lance, né? A gente não pode falar porque a ditadura chegou, porque a censura chegou. Inclusive, a Jovem Pan, a revista Oeste, o Brasil Paralelo foram cancelados praticamente. Eles não podem falar 5 palavrinhas que são que o Lula é ladrão, que o Lula é ex-condenado, que o Lula é ex-presidiário, que o Lula roubou, enfim, eles não podem falar isso. Inclusive até o Pânico, eles ficam ali brincando e tal, mas o clima está bem pesado porque eles não podem falar essas coisas. O próprio Caio Coppola também está sendo censurado, inclusive fez um programa falando sobre o javali, né, ilustrando ali o Lula, né, os porcos e tal, e falando também dos tucanos, né, falando do governo atual como a garça, né, que está branco apesar de estar ali na lama e tudo mais. Então tem toda uma analogia para o pessoal tentar continuar a trabalhar e ainda não passar por essa censura, né? Porque eles dizem que não é censura. Inclusive, uma das ministras falaram que, de fato, era censura, mas que só dessa vez ela ia liberar, porque as coisas têm que ser controladas. Controladas. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? A gente começa a analisar e vê que tudo é muito bem articulado, até porque você vê que o pessoal da esquerda, eles fazem denúncia para o pessoal da toga preta e eles acabam acatando ali tudo que se faz. Inclusive o Janones, parece que ele é bem coladinho, porque ele tem feito ali vários tweets falando sobre a intimidade dele com a galera da toga preta, então eles podem fazer ali o que eles quiserem. Inclusive, muitas coisas que o Bolsonaro falou vão ter que ser editadas e eles chamam de inserções. Pois é, o Lula vai fazer algumas inserções naquilo que o Bolsonaro falou. Parece que são 186. Bom, vou escrever aqui embaixo para a gente ter certeza que não tem fake news aqui, beleza? Então a censura ela está muito séria. Esses 3 veículos de comunicação e alguns ainda também foram censurados. A gente também tem o pedido do PT para que pegue 34 ou 36 contas de Twitter, de Instagram e tal, que é do pessoal de direita, e eles simplesmente sumam com essas contas. Várias contas, inclusive, já tomaram shadow ban. Shadow ban é quando você coloca ali o nome. Por exemplo, o Nicolas, ele tem muito isso, o Nicolas Ferreira tem muito isso no perfil dele. Ele tem um shadow ban ali. Por quê? Quando você coloca Nicolas Ferreira, você tem que colocar, para chegar no perfil dele, você tem que colocar tudo. Nicolas Ferreira ADM ou Nicolas Ferreira DM, se eu não me engano. Você tem que colocar tudo escrito, porque se você colocar Nicolas não funciona. Diferente de quando você coloca, por exemplo, no Google, você coloca Nick e já aparece o Nicolas Ferreira. Tem vários nomes que são tão assim normais que quando você coloca a primeira letra já aparece o nome da pessoa de tão famosa que é. Por exemplo, se você colocar B no Google, provavelmente vai aparecer Bolsonaro, né? Provavelmente se você colocar L vai aparecer Lula. Inclusive inclusive o PT ele paga várias pesquisas do Google para que apareça o Lula, para que apareça coisas boas do Lula. Então eles estão pagando ali para que a coisa fique bonita para eles. Mas a gente sabe que a força do PT é a mentira.
Então você tem várias coisas aí deles mentindo o tempo inteiro. Inclusive, o Lula falou ali no Flow que ele é que tinha feito a Marcha para Jesus, que ele que tinha decretado ali. Na verdade, não, a Marcha para Jesus ela foi lá atrás, o Lula sancionou. Mas quem fez a Marcha para Jesus mesmo, quem colocou no papel, que já existia há muito tempo, eles só oficializaram, foi o Marcelo Crivella. Quando era, se eu não me engano, deputado, ele chegou lá e pediu e o Lula sancionou, tá? Mas o Lula não fez. Então ele se apropria de várias coisas para dizer que ele é o bonzão, que ele é legal e tudo mais. Então é interessante a gente analisar. Aí você pergunta para mim, Rico, o que tem a ver isso com a sua pegada, o seu nicho? Todo mundo sabe que o meu canal é um canal cristão, eu falo de Cristo aqui, eu falo da Bíblia, eu falo de palavras de motivação, eu falo de palavras que são bíblicas, eu falo de pessoas que eram da igreja, que saíram da igreja, pessoas que a gente pega aqui como exemplo, né? Então tem várias pessoas aqui, mas isso é tudo com base bíblica, tudo aqui é envolvido com o cristianismo, tudo é envolvido aqui com Jesus, com a Bíblia. E o que isso tem a ver? Muita gente, inclusive, até o meu Instagram tem se tornado, cara, tá uma bagunça o meu Instagram, porque eu peguei o Instagram só para demonstrar a minha insatisfação e falar daquilo que eu acho sobre política. E aí você me pergunta, assim como alguns perguntaram, né? Muita gente falou, eu gostava mais quando você falava de Jesus. Pois é, o que isso tem a ver com o que eu prego? O que isso tem a ver com o meu nicho? O que isso tem a ver com o meu canal, com o meu trabalho, né? Bom, tem tudo a ver. Se o PT entra, acabou meu trabalho. Se o PT entra, acabou a minha liberdade de expressão. Acabou de eu falar de quem eu amo, que é Jesus. Acaba aquilo que eu amo, falar da Bíblia, falar de Jesus, falar com liberdade aquilo que está escrito na Bíblia, falar com liberdade aquilo que eu professo, falar da minha fé. Se a esquerda entrar, muito provavelmente eles vão continuar fazendo aquilo que a esquerda faz. É só você pegar, quer saber o que eles vão fazer? Inclusive o PT, o Lula, né? Ele não tem plano de governo. Você sabe qual é o ministro das Finanças? Me fala um ministro do Lula. Só um ministro só. E, principalmente, se você puder me dizer, me diz qual é o ministro das Finanças. Quem é que vai administrar as finanças do Brasil pro Lula? É como se você desse um cheque em branco, tá? Agora, voltando à pergunta, o que isso tem a ver? Tem a ver que eu preciso falar aqui de política agora para que eu continue falando de Jesus e da Bíblia. Eu quero liberdade. Eu quero falar o que eu quiser. Eu quero poder falar aquilo que a Bíblia fala, eu quero poder falar aquilo que Jesus fala na Bíblia, aquilo que os céus estão falando. Eu quero continuar profetizando, eu quero continuar falando aqui nos meus canais, todos os meus canais. Lá no Instagram, por exemplo, tá uma bagunça porque eu tô falando muito de política. Eu tô dando ali fatos, tá? O tempo inteiro eu tô mandando fatos. Olha, hora ou outra eu falo de uma brincadeira, faço uma brincadeira ali, mas no geral eu tô falando o tempo inteiro de política, porque eu preciso falar de política agora, para continuar falando de Jesus amanhã. E se você é cristão, dá uma olhada nos meus vídeos, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal, para que você fique ligado no que está acontecendo e o que está em jogo. O que está em jogo é a nossa liberdade. O que está em jogo é você poder ir para a sua igreja sem ninguém estar invadindo, inclusive está se transformando numa normalidade, entre aspas, porque não é normal, militantes do PT invadindo igrejas. Lá fora você já sabe que estão prendendo pastores, padres, freiras, estão fechando igreja, fechando rádio. A CNN lá fora foi fechada. Isso é censura. E a gente prega tanto sobre liberdade, tantas pessoas indo às ruas sobre liberdade, até o próprio pessoal da esquerda indo às ruas antigamente sobre liberdade. Só que agora a coisa está mudando. Agora as próprias pessoas que pregam, porque a esquerda prega o amor, prega a paz, prega aqueles que se dizem cristãos, que não são, pregam um Deus que é totalmente amor, um Jesus que só ama, um Jesus que não tem nenhuma regra, porque só ama, não tem regra. Mas esse amor não é amor de verdade. A Bíblia diz que Deus disciplina ao filho que ama. Então, se você tem um filho e você o ama, você vai dizer não para ele. Você vai dizer não bota o dedo na tomada. Não faz isso, não faz aquilo, porque você sabe o que acontece. Então, se você pega um Deus e um Jesus totalmente permissivo, não é esse cara que eu conheço. Não é esse cara das Escrituras. Não é esse cara que fazia várias coisas na Bíblia que a gente não entendia, mas que era necessário fazer porque Deus sabe de todas as coisas. Então, você que se diz cristão, e a Bíblia diz em 1 João 2,6, aquele que diz estar nele tem que andar como ele andou.
que a gente possa, em nome de Jesus, votar certo. Para que essa censura que está aí acabe em nome de Jesus. Precisamos de liberdade para falar, precisamos de liberdade para professar a nossa fé. E é para isso que a gente está falando de política. Amém? Vamos orar? Precisamos orar por isso, precisamos jejuar sobre isso. Você tem jejuado pelo seu país? Você tem ideia do que está aí às portas, do que está para acontecer, que em nome de Jesus não vai? Mas para isso a gente precisa votar. E a gente precisa votar certo. Então, espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, principalmente aquelas que são de esquerda, principalmente aquelas que se dizem cristãs, porque a gente que é cristão não vota em aborto, não vota em pedofilia, não vota em ideologia de gênero, não vota em banheiro para sua filha que é pequena, tá entrando e tá lá um cara lá dentro. A gente não vota nessas porcarias de liberação de droga. Em nome de Jesus, se você é cristão, se você conhece um cristão que quer votar no PT, manda esse vídeo para ele, tá bom? Vamos orar, vamos. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Levantamos a nossa voz, Senhor, pedindo que em nome de Jesus os céus desçam à terra. Em nome de Jesus, Pai, que quebre toda a cadeia do inferno e que em nome de Jesus Cristo, Pai, possamos ter liberdade para falar, que possamos ter a nossa liberdade no Brasil. Senhor, salva o Brasil, ouve o clamor do Teu povo, Senhor, vê, Senhor, os jejuns, a oração, as vigílias que o Teu povo tem feito, Pai, clamamos a Ti, Deus, que em nome de Jesus tire, Senhor, extirpe, Senhor, o PT e a esquerda do Brasil, livra-nos, Senhor, desse problema, livra-nos, Senhor, desse povo, Senhor, que eles se convertam. Oramos para que os petistas, para que os esquerdistas abram os olhos, o Espírito Santo toca neles para que eles abram os olhos e vejam aquilo que está acontecendo. Em nome de Jesus, Pai, tira a cegueira desse povo, para que eles entendam, Pai, que apesar do Bolsonaro não ser o melhor, não ser nada daquilo que a gente gostaria que fosse, ainda assim, Pai, Ele é a nossa solução para tirar o PT, que é infernal, que é demoníaco, que é maligno. Em nome de Jesus, Pai, abre os olhos desse povo, ajuda-nos, Senhor, ajuda o Brasil, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, tá? Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Se você ainda não me deu aquele like, ó, a hora é agora, tá bom? Eu te abençoo, fica na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.